Amigas, amigos, olá. Precisamos conversar um pouco sobre Primavera Árabe. Sim, aqueles episódios lá do início dos anos 2010, mas que voltam na forma de uma cobertura jornalística precária nos eventos climáticos recentes na Líbia, agora no mês de setembro. As chuvas torrenciais na Líbia causaram mais de 10 mil mortes. Também há, neste momento, mais de 10 mil pessoas desaparecidas. Foi um desastre de grandes proporções causado pelas chuvas e, segundo alguns meios de imprensa, por Muammar Gaddafi. Então, o antigo presidente da Líbia, desde os anos 1970, não teria feito as obras de contenção de enchentes que seriam mais adequadas. O problema é que Gaddafi não está mais no poder na Líbia desde 2012. Então, de onde vem a ideia de culpa de Muammar Gaddafi? Ora, isto é para tirar a culpa dos autores da chamada Primavera Árabe, que mergulharam desde 2012 até hoje a Líbia em conflito civil. O país em conflito civil há mais de 10 anos não tem condições de fazer os melhores investimentos em infraestrutura. Como nós vamos ver na sequência, esse conflito civil em grande parte está ligado a necessidades do Ocidente, a ação do Ocidente na Líbia, é melhor tirar a culpa da Primavera Árabe e atribuir culpa a Muammar Gaddafi, que não governa o país, está morto desde 2012. Mas de onde vem esta Primavera Árabe? Primavera Árabe é um fenômeno que se desenrola a partir da Tunísia no final do ano de 2010. Um comerciante ambulante, um camelô, poderíamos dizer, Mohamed Bouazizi, era recorrentemente extorquido, era recorrentemente punido por policiais na Tunísia sem nenhum crime. Até que no final do ano de 2010, uma outra ambulante acusou Bouazizi de estar fazendo vendas na sua área. Independentemente de qualquer investigação, ele foi multado e teve seu carrinho de frutas apreendido. Quando ele tentou reaver o carrinho de frutas, ele foi espancado pelos policiais. Quando ele tentou denunciar estes abusos a autoridades, ele não foi ouvido. E como resultado de tudo isso, numa situação de desespero, Mohamed Bouazizi fez autoimolação pública, ateou fogo ao próprio corpo. Não morreu imediatamente. Foi hospitalizado e veio a falecer em janeiro de 2011. O problema de Bouazizi não era exclusivo dele. O problema de Bouazizi também estava dado a várias pessoas da Tunísia que passaram a ter uma relação solidária com o sofrimento e morte de Bouazizi. Não apenas na Tunísia, são problemas das populações também na Argélia, na Líbia, no Egito, na Síria, no Iêmen, na Jordânia, na Arábia Saudita e, portanto, toda a região passou a ser tomada por protestos massivos. Estes protestos de rua direcionavam raiva contra os governos que eram objeto de culpa dessas populações em protestos, nas suas condições de vida precárias e na repressão à população. Eram governos autoritários no poder há décadas, mas diante dos protestos de Primavera Árabe, iniciados na Tunísia muito rapidamente, Ben Ali, presidente do país desde 1987, não resistiu a pouco mais de um mês de protestos e foi derrubado. Desde 1987 no cargo, pouco mais de um mês de protestos na Tunísia, ele foi derrubado do cargo. Muito rapidamente, Hosni Mubarak, no Egito, em fevereiro de 2011, também será derrubado. Mubarak estava no poder desde o início dos anos 1980 e outros chefes de Estado, governo, também vieram a ser derrubados e ou mortos. É o caso de Saleh, no Iêmen, que foi derrubado do poder, e Muammar Gaddafi, na Líbia que eu introduzi no nosso vídeo, Muammar Gaddafi, que não apenas vai ser derrubado do poder, vai ser encontrado pelos rebeldes e morto. Mas vem uma pergunta: como será que o episódio de Mohamed Bouazizi tomou corpo e ganhou tanta expressão junto à região? Para começar a responder essa pergunta, nós precisamos pensar em enxameamento social, swarming social. Então, o que é enxameamento e a partir de redes sociais? Existem então as tecnologias de comunicação com redes sociais e através dessas tecnologias muitas pessoas podem ter acesso a um episódio pontual, mas um episódio que seja relevante.
Bouazizi fez autoimolação em público e, portanto, ele foi filmado, ele foi fotografado durante o processo, após o processo, e essas imagens foram colocadas nas redes sociais. Essas imagens foram colocadas com uma explicação, uma narrativa que dá uma sustentação racional, uma explicação racional, que cria, por sua vez, esta sensação de solidariedade junto às pessoas que leem isto, que assistem a isto nas redes sociais e publicam, né, tendo em vista nosso entendimento de internet 2.0 das redes sociais. As pessoas recebem as informações e colocam as informações de volta nas redes sociais. Isto cria, portanto, esta lógica de solidariedade. Entretanto, a gente não pode pensar em enxameamento como algo que ocorre meramente espontaneamente. Eu vejo uma coisa e coloco nas redes sociais e de repente todo mundo está fazendo protesto de rua. Não, não. Este enxameamento deve estar ligado com a ideia de Curibico, intelectual americano-russo, que desenvolveu a ideia de guerras híbridas. Trata-se de uma iniciativa de potências estrangeiras de fazer a alternância de um determinado regime, viabilizando este processo através da própria sociedade, do regime que vai ser derrubado, criando instabilidade política. Então, nós precisamos entender como este processo de enxameamento social é estimulado por forças políticas dentro de cada um dos países da chamada Primavera Árabe e é estimulado por forças políticas de fora destes países. Que forças políticas são estas? Ora, de dentro dos países, se são governos autoritários, existem focos de oposição historicamente reprimidos. E existem governos no Ocidente que não veem com bons olhos esses governos do norte da África, alguns governos do norte da África e da Ásia Ocidental, se aproveitando, portanto, do episódio de Primavera Árabe para a derrubada destes governos. Mas, se são governos tão fortes, se são governos estabelecidos há décadas, como eles caem tão rapidamente mediante este enxameamento social e nesta outra camada de entendimento, guerras híbridas? Ora, porque esses governos estão enfraquecidos. Eles estão enfraquecidos e as condições de vida da população estão pioradas justamente por uma única coisa chamada neoliberalismo. A partir dos anos 1950, 1960, estes governos, essas sociedades do norte da África e da Ásia Ocidental, passaram por processos de modernização social, como a gente encontrou aqui na América Latina, como nós encontramos aqui no Brasil. Nós temos um processo de transição do agrário para o urbano industrial. E este processo é sempre orquestrado, organizado pelo poder público, pelo Estado, especialmente aqui na América Latina, o que a gente chama de nacional desenvolvimentismo, e também, mais ou menos da mesma forma, lá nos países do norte da África e da Ásia Ocidental. Então nós temos um processo de transição social do agrário para o urbano industrial, que é organizado pelo poder público. Esta organização envolve, por exemplo, a criação de infraestrutura de produção. Então as bases infraestruturais de produção no setor de bens de produção, siderurgia, energia, também o setor de transporte, desenvolvido pelo Estado. Mas o Estado faz uma segunda coisa. O Estado cria as instituições que são necessárias para esse trânsito do agrário para o urbano industrial. Afinal de contas, a população urbana precisa de política de moradia. Os trabalhadores urbanos precisam de qualificação profissional. A população urbana, em um contato físico mais próximo, maior densidade demográfica, precisa de recursos de saúde pública. Quem vai prestar todos esses serviços? Programas de educação do governo, programas de habitação do governo, saúde prestada pelo poder público. Então, o Estado também é responsável pelas instituições. E isto tem um viés político também interessante. Não cumpre apenas a função de viabilizar o trânsito do agrário para o urbano industrial, com a população se sentindo contemplada com programas habitacionais, com programas de saúde pública e educação. Isto diminui o descontentamento social, podendo diminuir os focos de oposição ao poder público. Mas tudo isso exige um Estado forte atuante econômica, social e politicamente. E, de fato, estes países árabes no norte da África, da Ásia Ocidental, têm força política para viabilizar este processo e ainda mais.
para identificar e eliminar, fisicamente que seja, as oposições aos seus governos, criando, portanto, essa ideia de estados autoritários com governantes de longa duração, de décadas de duração no poder. Mas esses países, em grande parte, se renderam já nos anos 80 do século XX, mas também no final do século XX, nos anos 1990, às demandas dos Estados Unidos em termos políticos e econômicos, com o avanço do neoliberalismo, com o avanço da redução da participação do Estado na economia, na sociedade. E, consequentemente, nós passamos a ter estados com menor aparato de identificação e eliminação de adversários. E nós encontramos, em contexto neoliberal, avanço das desigualdades sociais. Então vejam, o descontentamento social aumenta e o Estado tem menos recursos para a contenção desse descontentamento político-social, alimentando as oposições. Tudo isto ajuda a explicar aquela ideia de enxameamento social a partir de Mohamed Bouazizi se autoimolando, mas lembrem-se, não espontaneamente, mas a partir de forças políticas domésticas e internacionais. E daí nós colocarmos uma camada geopolítica na nossa análise. O processo de Primavera Árabe encontrou, por exemplo, no Egito, a derrubada de um presidente que era histórico aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tiveram forças, meios ou interesse para conter esta derrubada, para sustentar Hosni Mubarak no poder. Entretanto, os Estados Unidos e a União Europeia se aproveitaram da Primavera Árabe para eliminar governos que fossem de baixa confiabilidade, especialmente atuando na Síria e na Líbia. Na Líbia, o governo americano conseguiu aprovar uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, aprovando com esta resolução o uso da Força Aérea da OTAN contra o território da Líbia, inibindo que as aeronaves da Líbia decolassem para fazer patrulhamento, para fazerem ataques ao solo, em meio a uma guerra civil, Isso claramente dava apoio aos rebeldes em armas para a derrubada de Muammar Gaddafi. Mas a resolução era taxativa, afirmando que era proibido a venda de armas a qualquer parte na guerra civil da Líbia ou principalmente o envio de tropas para a Líbia. Diante da incapacidade dos rebeldes derrubarem Muammar Gaddafi, mesmo com o apoio da Força Aérea da OTAN, os Estados Unidos e a União Europeia forneceram armas para os rebeldes, respeitando a sua própria resolução, e finalmente colocaram tropas no terreno para organizar e treinar os rebeldes e para atuar diretamente na derrubada de Muammar Gaddafi, que eventualmente foi identificado pelos rebeldes e morto, mergulhando a Líbia a partir do início de 2012 em guerra civil, que ela se encontra até a atualidade e na chegada das tempestades agora no começo de setembro. Então, de novo, é culpa de Muammar Gaddafi, 10 mil mortos e 10 mil desaparecidos no norte da Líbia na atualidade? Não. É culpa de um processo de primavera árabe que, se começou espontaneamente, teve o encaminhamento, foi dirigido pelas potências ocidentais com vistas à derrubada do presidente Gaddafi, que deixou a Líbia em guerra civil até a atualidade. A mesma coisa só não aconteceu na Síria por intervenção da Rússia. A Rússia, no Conselho de Segurança da ONU, com seu poder de veto, impediu a ação mais agressiva dos Estados Unidos e União Europeia contra a Síria e mais, mobilizou tropas, força aérea, ataque com mísseis para conter os rebeldes e dar sustentação ao governo Bashar al-Assad na Síria. A Síria, entretanto, esteve mergulhada em guerra civil nos últimos 10, 12 anos. O país foi destruído, uma das maiores economias da Ásia Ocidental, que hoje fica bastante enfraquecida em diferentes dimensões por causa de 10 anos de guerra civil, além dos mais de 6 milhões de refugiados da Síria. Entretanto, eu gostaria de fechar este vídeo com um caso paradigmático, que é o do Egito, onde houve Primavera Árabe. E o que há no Egito? Vejam vocês, desde os anos 1950, desde a derrubada da monarquia no Egito, nós temos duas forças mais importantes na política do país, que são os militares, que na verdade assumem o poder logo após a derrubada do rei, na figura do presidente Nasser, que era coronel das Forças Armadas. Os militares se opõem no Egito à segunda força importante, que é a Irmandade Muçulmana,
Se os militares têm um projeto nacionalista, laico, de desenvolvimento e modernização do Egito nos anos 1950, a Irmandade Muçulmana também tem um projeto nacionalista anti-ocidental, mas muçulmano confessional sunita, de implementação de um Estado confessional. A Irmandade Muçulmana é historicamente banida da política do Egito. Ela atua na clandestinidade durante o governo dos militares, Nasser, desde os anos 1950 até o início dos anos 1970, quando ele morre de infarto e é substituído pelo seu vice, Anwar Sadat, que assume a presidência e tende, diferentemente de Nasser, a uma aproximação com os Estados Unidos. Inclusive é o presidente Sadat que vai assinar o primeiro acordo de paz entre um país árabe e Israel, sob pressão dos Estados Unidos, o Acordo de Camp David, de 1979, o que mostra esta aproximação entre o Egito e o Ocidente. Mas eu não quero falar de Acordo de Camp David, Egito e Israel neste vídeo. A ideia é de aproximação com os Estados Unidos, que nos anos 1980 e 90 tem uma demanda de liberalização da economia. Se o Egito está na área de influência dos Estados Unidos, em maior ou menor grau, ele vai avançar com as práticas neoliberais. Sadat é morto por extremistas egípcios no início dos anos 1980, mas, seguindo essa estranha tradição egípcia, ele é substituído pelo seu vice-presidente, o Hosni Mubarak. Hosni Mubarak, lá no início dos anos 1980, e continua no governo até o final de 2010, quando é derrubado nos protestos de Primavera Árabe em 2011. E, novamente, por que disto? Pelo avanço da neoliberalização, com degradação das condições de vida da população e enfraquecimento do Estado, que não consegue mais conter o descontentamento popular organizado por partidos políticos. Depois dos protestos de Primavera Árabe, a derrubada de Hosni Mubarak, o Egito vive as primeiras eleições presidenciais da sua história. A Irmandade Muçulmana pode agora se organizar em partido político, concorre nas eleições e vence com Mohamed Mursi, o primeiro presidente eleito da história do Egito. Mas lembrem-se, Irmandade Muçulmana, que tem um projeto de governo confessional muçulmano sunita, aumentando o descontentamento da população egípcia em relação a este caráter religioso do governo e sem atingir as expectativas de mudanças rápidas nas condições de vida da população do Egito, uma expectativa bastante infantil, mas que estava dada junto à sociedade egípcia neste momento. Os militares se aproveitaram do descontentamento da população junto ao governo Mohamed Mursi, orquestraram novos protestos de rua, culminando em um golpe de Estado. O ministro da Defesa de Mohamed Mursi, Al-Sisi, vai tomar o poder e assumir a presidência. Ele era ministro da Defesa, ele era general, assumindo a presidência do Egito. Logo na sequência, a Irmandade Muçulmana volta ao banimento, são convocadas novas eleições presidenciais e adivinha quem vence? Al-Sisi vence as eleições. Então percebam o que aconteceu no Egito. Nós temos duas forças políticas principais, os militares e a Irmandade Muçulmana, em protestos muito fortes, com centenas de pessoas mortas na Primavera Árabe no Egito. Os militares, há mais de meio século no poder, são derrubados e há uma alternância de poder para a Irmandade Muçulmana. Gente, isto é ganho de democratização? Não, não, porque a Irmandade Muçulmana, como eu disse, tem um projeto confessional de governo. Nada mais distante de democracia do que governos confessionais, onde uma fé oficial organiza do ponto de vista civil a sociedade. Então nós não tivemos um ganho de democratização e nem mesmo um fortalecimento das instituições, na medida em que Mursi foi deposto em um golpe de Estado. E quem volta ao poder? Os militares voltaram ao poder. Depois de mais de meio século dos militares no poder, depois de centenas de mortos na Primavera Árabe, como está o Egito hoje? Grosso modo, do mesmo jeito como ele estava lá nos anos 1950. Não se faz protesto de rua, não se faz protesto para mudança na sociedade sem ideologia, de entendimento da sociedade e de entendimento para onde você quer que essa sociedade caminhe. É algo que aconteceu no Brasil em 2013.
as jornadas de junho. Nós tínhamos alguns poucos focos de esquerda que tinham um projeto nacional distinto do governo Lula-Dilma em 2013, mas eram poucos focozinhos de esquerda. Os protestos acabaram sendo encampados pela extrema-direita, pela direita fundamentalista religiosa, culminando com a derrubada da presidenta Dilma em um golpe de Estado, em um golpe parlamentar midiático jurídico em 2016, e depois nós tivemos a abertura para o desgoverno Bolsonaro, com, entre outros, os mais de 700 mil mortos da Covid-19. Então não se faz transformação social sem ideologia, não se faz transformação social só colocando gente na rua e protestando, não se faz contra. Isso é um momento dialético, sim, da antítese, mas precisamos de um terceiro momento dialético, sintético, para que haja transformação social efetiva. Trabalhamos no vídeo, portanto, uma crítica aos dizeres da imprensa de que as enchentes e mortes na Líbia são por culpa de Gaddafi, agora em setembro de 2012. Não, foi por culpa da ação do Ocidente na chamada Primavera Árabe. Tentamos entender algumas dimensões dessa Primavera Árabe. Mohamed Bouazizi, o enxameamento, mas o processo de guerras híbridas, a orquestração doméstica e externa do processo de descontentamento popular e a dimensão geopolítica, a ação do Ocidente neste processo de derrubada de governos na Primavera Árabe. E, finalmente, como, sem ideologia, acontece com qualquer sociedade o que aconteceu no Egito, onde, depois de centenas de mortos, o Egito continua a partir dos protestos com as mesmas estruturas políticas que ele teve anteriormente. Quem tiver alguma dúvida, alguma crítica, algum problema, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.